Ah, falemos da brisa. Olha, Isto, nós... eu gostei dessa. Podes continuar a fazer poesia, a dizer poesia. A dizer poesia é fundamental. Mas também se faz poesia vivendo Também se faz. no dia a dia. Faz-se muita poesia. No dia a dia vai-se fazendo poesia. Eu tenho aqui poemas de amor. E tu, o que é que tens aí escondido? Eu não tenho nada escondido. Eu Não, só- aí nessa mão. Eu estou a jogar com as cartas bem à vista. Isto hoje vai ser uma. Hoje Uma disputa. estão bem à vista. Não, eu trouxe, olha, isto é um livro Muito bom. que foi construído para Porto 2001. Quem organizou e selecionou os poemas foi o Egito Gonçalves. Uhum. E selecionou-os muito bem, é uma escolha muito pessoal, a meu ver, muitíssimo boa. Tem também uma nota introdutória da Rosalice Branco. E eu selecionei dois poemas, é poesia de resistência. Vem mesmo a propósito de resistência. Eu De opto vários pela quadrantes. poesia de amor, que acho que também vai Pois, muito a também é propósito. de resistência, por vezes, não é? Esta é de resistência política de todos os quadrantes. Para aqueles que, e tal, vocês só criticam o Bolsonaro, não falam da Venezuela, não falam da Coreia do Norte. Estão aqui outros ditadores de todos os cantos do mundo. De todas não é as verdade? cores, não é? Todas as cores possíveis e E imagináveis. esse livro chama-se A Palavra Interdita. Chama-se A Palavra Interdita. E eu vou começar por ler um poema de Nelly Sachs, que nasceu na Alemanha. Recebeu o Prémio Nobel, embora tu saibas que para mim não tem qualquer importância, em 1996. E nunca mais regressou à sua terra natal, vivendo na Suécia até morrer. É um grito pungente sobre os campos de concentração na Eu ia-te Alemanha perguntar nazi. se ela era judia. Sim. Ela foi muito influenciada, nota-se na poesia, não propriamente neste poema, mas noutro tipo de poesia, uma poesia sofrida. Nota-se muita influência de Oderlin e do próprio Rainer Maria Rilke. As chaminés, sobre as moradas da morte inteligentemente imaginadas, enquanto aspiravam o corpo de Israel dissolvido em fumo, através do ar, como limpas chaminés, uma estrela acolhia-o, ficando negra, ou era um raio de sol. As chaminés! Estradas para a liberdade, para a poeira de Jeremias e Job. Quem vos imaginou e pedra sobre pedra construiu a estrada para os refugiados do fumo? As moradas da morte, convidativamente planeadas para o dono da casa que outrora foi hóspede. Dedos, aprontando o limiar como uma faca entre a vida e a morte. Chaminés, dedos, e o corpo de Israel no fumo pelo ar. Agora aguardo pela réplica. Isto é uma antologia de poemas de amor, feita pela Inês Pedrosa, e eu escolhi um poema de Soror Madalena da Glória, escrito em 1672. Nós já falamos, eu e tu, em privado, que eu gostava muito e pronto, e hoje apeteceu-me trazer aqui a poesia que se escrevia nos conventos. Que os conventos eram um local fechado, mas ao mesmo tempo elas acabavam, esta é a minha opinião, por ter alguma liberdade, porque podiam aprender a ler, a escrever,
E os bolinhos, os E docinhos os conventuais. docinhos. Sim, isso. Tu estás a ver mostra de maior liberdade criativa que esses bolinhos conventuais. Isto é um bocado. É ter tempo para poder Mas fazer é cruel, isso. não é? É. Se nós pensarmos que se não tivesse havido essa reclusão de milhares de jovens, de raparigas deserdadas, com o seu futuro completamente hipotecado, sombrio, não é verdade? E que eram colocadas em conventos desde muito Muito cedo novinhas. e aí ficavam até ao final dos seus dias, na maior parte dos casos. Se nós pensarmos que se não fosse esse lado amargo e cruel da vida, não teríamos Os papos de esta anjo. profusão de doces conventuais, nem os nossos pastéis de Tentugal, por exemplo. E os licores. É verdade. Até que os frades também faziam Sim, os esses frades, licores. Mas para algumas freiras, por exemplo, os conventos foi um sítio onde elas se puderam destacar, como a Santa Teresa d'Ávila. Eu tenho lá em casa um livrinho com Bom, poemas havia dela. algumas. Algumas que se destacavam, não eram todas, Não, muitas só se eram. destacavam, elas iam porque sentiam vocação Exatamente. mística, Exatamente. etc., não é? Mas não eram Mas, todas, era uma não, minoria. muitas delas. Infelizmente era uma O minoria. próprio Camilo, não é? Ainda teve uma filha o Camilo Castelo Branco teve uma filha que esteve no convento de São Bento, da Ave Maria. Que hoje é a estação. Que hoje é a estação de São Bento, na cidade do Porto. Bom, o local onde Sim, existia o o convento, local, não é exatamente, verdade? é o local. E a filha dele foi recolhida nesse convento por uma madre amiga dele e provavelmente com quem ele teve algum relacionamento Possivelmente. um pouco Mais mais carinhoso. próximo, talvez. Mas ela casou, a filha dele casou. E curiosamente depois foi viver para a Rua da Restauração, numa casa que ainda existe. Que giro. Não me recordo do número da porta, mas a casa está lá. E aí viveu até morrer. E então eu vou ler este texto da Soror Madalena da Glória, que nasceu em 1672, e é um poema de amor. Tenho amor sem ter amores, este mal que não tem cura, este bem que me arrebata, este rigor que me mata, esta entendida loucura, é mal e é bem que me apura, se equivocando os rigores da fortuna aos desfavores, é remédio em caso tal dar por resposta ao meu mal. Tenho amor sem ter amores. É fogo, é incêndio, é raio, este que em penosa calma, sendo do meu peito alma, de minha vida é desmaio, e pois em moral ensaio da dor padeço os rigores. Pergunta em tristes clamores a causa minha aflição. Respondeu o coração. Tenho amor, sem ter amores. Já acabou? Soror Madalena. Já acabou? Da Glória. Sim. Já acabou? Já. E agora, assim, um pastelinho de Santa Clara. Querias, não querias? A Soror Madalena. Vinha-me macalhar. A Soror Eu estava a ouvir, Madalena. estava A a ouvir. Soror Madalena da Glória era dada a outras docerias. À doçaria do amor. Pois. Não, mas um dia vamos fazer um programa sobre, ou falar um bocadinho, que é um desejo meu, falar um bocadinho sobre o que se fazia, ou o que se escrevia nos conventos e há de facto textos fantásticos em relação a isso. E dá-nos dá-nos outro conhecimento sobre a vida nos próprios conventos. Elas não estavam mortas. Temos... temos Estavam em exemplos- reclusão, mas não temos estavam exemplos não só em mortas. Portugal, não é? Sim. O século de ouro espanhol, Sim. por exemplo, produziu poesia excelente. Há uma que tu gostas muito. Juana de la Cruz. Essa está guardada para ti. Essa está guardada para mim. A célebre Mariana de Alcoforado também. Sim, mas eu acho que há uma enorme sensualidade em torno dessa clausura. É um pouco atingir aquilo que é quase inatingível, não é? Sem dúvida.
a busca do amor absoluto, embora se fique pelo relativo e às vezes nem por essa relatividade, porque não se conseguia lá chegar, mas Alguns conseguiam. alguns conseguiam. E esse alimento através das epístolas eu imagino, não é? Há Sim. 300 anos atrás, 400 anos atrás, deveria criar um frenesim interior, Sem dúvida. um pulsar do coração, assim, para além As emoções ao rubro. dos batimentos normais. Porque, de facto, havia mulheres lindíssimas, não é? E além de serem lindas, muitas delas eram de famílias ricas Muitas delas, a maior e, parte, aliás, e, provinha de famílias e eram com instruídas, imensas eram posses. mulheres instruídas, mulheres Da interessantes. nobreza, da baixa nobreza. E nos próprios conventos elas podiam continuar com essa instrução, ou seja, eram mulheres que tinham conhecimento e tornava-as um bocadinho diferentes das outras mulheres que viviam lá fora. Eu continuo aqui Com a tua palavra interdita. em torno da palavra interdita e vou à Grécia. A Grécia conheceu também uma ditadura brutal que foi contemporânea da nossa, a ditadura dos coronéis. E esta Rita Pumipapas escreveu, era professora primária e foi uma lutadora incansável, não só contra a ditadura grega, como também pelos direitos das mulheres. Apontem para o meu coração, agora é melhor para mim. Para vos tornar tudo mais fácil, cozi este pedaço de pano preto mesmo no meio dos meus seios. Não sei como será o vosso disparo, pobres soldados imberbes. Fizeram-nos levantar de madrugada por minha causa. Nunca empunhei uma espingarda. Não sei. Vejo os vossos olhos muito abertos. Não podeis evitar tudo isto. As vossas mãos querem tocar-me antes de puxarem o gatilho. Eu compreendo. Provavelmente ainda tendes as alcunhas da adolescência e, quem sabe, talvez tenhamos brincado juntos nas ruas. Prossigam. Poupem-me a geada da manhã. Estou quase nua. Vistam-me com os vossos tiros. Sorriam para mim, rapazes. Deixem o meu corpo coberto pelo vosso olhar. Nunca um amante me fez isso, nem mesmo em sonhos. Ela estava disposta a morrer. Estava disposta a morrer. Esta é uma provocação, mas é também a transmissão nítida de que muitos dos jovens soldados que faziam parte dos pelotões de fuzilamento estavam lá porque os seus superiores assim o exigiam. Eu acho que isso E isto é um hino de amor. sem dúvida. Também em relação a esses jovens que, no fundo, Cumpriam acabam por ser ordens. vítimas e não algozes. Agora estava aqui a ver as minhas marcações, apareceu-me aqui outra freira, mas não, agora vou ler. Olha, vou ler alguém muito querido que nós nunca lemos aqui. Manuel Maria Barbosa do Bocage. Nascemos para amar a humanidade, vai tarde ou cedo aos laços da ternura. Tu és doce atrativo, ó formosura, que encanta, que seduz, que persuade. Enleia-se por gosto a liberdade, e depois que a paixão na alma se apura, alguns então lhe chamam desventura, chamam-lhe alguns então felicidade.
qual se abismou nas lôbregas tristezas, qual em suaves jubilos discorre, com esperanças mil na ideia acesas. Amor ou desfalece, ou para ou corre, e segundo as diversas naturezas, um porfia, este esquece, aquele morre. É um bocadinho diferente daquilo que o nosso imaginário nos habituou em relação ao Bocage. O Bocage também foi alvo de muita especulação. Sem dúvida. Há um grande estudioso de Bocage, que é o Daniel Pires, que há uns anos atrás, há uns pares de anos, fez um levantamento exaustivo da obra do Bocage. E realmente essa especulação foi maldosa. Ele foi um dos grandes, talvez o maior nome da poesia do seu tempo, em Portugal. Ombreava com alguns dos melhores poetas franceses e alemães da época, e ingleses. Era um homem de uma sensibilidade, única. era um homem apaixonado pela vida, um homem que defendia causas, e por isso também esteve preso no Limoeiro, tendo a sua saúde ficado seriamente debilitada por causa disso. Mas era um homem também que apresentava, em muitos momentos, uma ironia e um humor muito próprios, não é? Sem dúvida. E que estremecia sim, tudo à sua volta. claro, e era um homem que frequentava muitíssimo as tabernas, não é? Porque ele gostava, francamente, da vida de boémia. Eu também gosto, francamente. As minhas tabernas hoje são outras. Mas, de facto, a sua escrita também girava em torno dessa sensualidade e do erotismo da vida. E depois atribuíram-lhe inúmeros poemas muito mais jocosos, alguns muito brejeiros, que não têm rigorosamente nada a ver com o seu lado genial que ele tinha também com a sua escrita. Isso é um pouco como falar da pintura atribuída a determinados mestres, etc. E que não tiveram rigorosamente nada a ver com isso. No fundo, acabam por tentar denegrir de uma forma sórdida e muito infeliz quem se guindou aos mais altos lugares da poesia. Fizeste muito bem em trazer o Bocage. E eu gostava de, um dia destes, o explorarmos, entre aspas. Com muito carinho. Com muita dedicação e com imenso respeito. Eu resolvi lê-lo porque eu sei que tu gostas muito do Bocage. Gosto. E gosto de tantos. O problema é esse. Tem circulado assim na internet, nomeadamente numa rede social, no Facebook. Eu acho que aqui esta história começou neste verão de 2018. Escolhe aí 10 livros e vai publicando. E os filmes. E os filmes e tal, não é? Sim. Eu acho das coisas mais difíceis, das escolhas mais difíceis. Os meus 10 filmes de eleição. Os meus 10 livros de eleição, as minhas 10 pinturas ou esculturas de eleição, as 10 músicas de eleição. Não há! Sabes que este fim de semana lançaram-me esse desafio dos 10 filmes. Eu andava a ver se me escondia de fininho e eu não sei como é que eu vou responder a isso. Não há. Os 10 poemas. Não há. De eleição. Não há. Eu gosto de tantos. Se fosse autores, diríamos os dois, um nome vinha logo. Cesário. Bem, o Cesário está sempre presente. Não, há muitos. Não dá para... Depende às vezes da época que estamos a viver ou do momento em que estamos a viver, que alguns poemas nos dizem mais do que outros. Comigo isso funciona muito isso. Muito por exemplo, eu trouxe agora uma das personagens mais divertidas. Aliás, esta capa é belíssima, esta capa, mais uma vez, da Etc., da saudosíssima Etc., do Vítor Silva Tavares, do Edward Lear. Este homem viveu no século XIX, na sua Inglaterra, e era um homem que
pintava, caricaturava, desenhava. Ele deu aulas de desenho à Princesa Vitória, não é? À Rainha de Vitória. Não era qualquer um. Ainda. Hã? Não era qualquer um. É curioso que eu uma vez vi um desenho da Rainha Vitória. Eu lembro perfeitamente. Era um desenho a lápis, talvez sanguínea, não sei, que representava uma Safo. Imagina tu. Hein? Quando nós associamos a Rainha Vitória a todo aquele imenso período que ela viveu, anos e anos e anos e anos e anos, não é? Mas é um período muito conservador, não é? Um período tão conservador que ficou conhecido na história como o período Mas vitoriano, ela também não é? foi jovem. Mas ela foi jovem, também amou, não é? E também foi amada. Exatamente. Então ela desenhou Mas ela amou muito. Safo. Fantástico. Imagina tu, não é? Na ilha de Lesbos, não é? Tem a ver também É um desenho bastante... com a educação dos clássicos. E é um desenho, é mais um esboço, lembro-me perfeitamente, mas com alguma qualidade. Não sei se terá sido o Edward Lear que a ensinou, Possivelmente. ou se ela terá desenhado Por espontânea Safo vontade. diante de Edward Lear, que poderá ter tecido as tuas considerações depois de ver o desenho. Eu acho que mais do que ela só viveu. Estou-me a lembrar de um homem que era um astrónomo francês, chamado Camille Flammarion, e que viveu ao longo de 3 séculos. Porque ele nasceu em 1790 e qualquer coisa, e morreu em 1903 ou 1906. Portanto, ele viveu durante 110 anos, salvo erro, 112. E atravessou todo o século XIX, que é uma coisa Isso é extraordinário. maravilhosa. E viajou por todo o mundo. E ele era um astrónomo. Ele não era um charlatão. Ele não era astrólogo. Sim, ele Os era astrólogos astrónomo. são, a meu ver, Ele charlatães. estudava as estrelas, os Ele estudava, planetas. exatamente, ele era um cientista mesmo. Mas foi curioso porque ele também se interessou por fenómenos paranormais. Bom, século XIX, talvez, o romantismo. Século XIX, isso aconteceu muito. Aconteceu imenso. E, portanto, sempre que existia... O autor do Sherlock Holmes também. Sim, Também. Conan Doyle. Exatamente, também escreveu muito sobre esses fenómenos. Também. Era normal naquela época. O próprio Edgar Allan Poe, não é? Para além de todos aqueles escritos terríficos, não é? A Rua Morgue, o crime da Rua Morgue e tanta coisa do género, ele de facto tinha uma mente muito toldada e muito enfiodada a todo esse tipo de fenómenos. Era normal. A morte estava muito presente. Hoje também, mas naquele tempo era uma presença constante e como se morria ainda em casa, não se morria tanto nos hospitais, ela era companheira diária, não é? Em qualquer sociedade. E o Camille Flammarion, sempre que havia um fenómeno qualquer num ponto mais recôndito do planeta, na Índia, por exemplo, lá ia ele e demorava meses e meses e meses, meio ano, a lá chegar e ficava lá o tempo que fosse necessário para estudar, para fazer um levantamento exaustivo do que tinha acontecido. Ele precisou mesmo de viver escreveu vários livros que foram publicados numa coleçãozinha francesa que eu já não vejo há imensos anos, que era a Je Lu, tinha umas capas lindíssimas, capas vermelhas. Eu vou ler do Edward Lear, que, como eu estava a dizer, escreveu coisas deliciosas para crianças. Este livro do Vítor Silva Tavares tem imensos desenhos deliciosos feitos por ele. Ele pintou, ele viveu, aliás, à custa da venda sobretudo das suas aguarelas. Os óleos, curiosamente, tornaram-se peças de menor valor, mas as aguarelas adquiriam preços incríveis. E o que ele tinha de extraordinariamente divertido é que criou inúmeras falácias, nomeadamente botânica, por exemplo, que não existia, que é que ele chamava nonsense. E eu vou ler hoje o quê? Uma receita de culinária, exatamente um extrato de uma receita para culinária doméstica nonsense. Chama-se como preparar uma tarte de
ambelongas. Ambulongas. Ambelongas. Que será? Se alguém souber o que é uma ambelonga, por favor, diga-me. Que ponha um comentário na nossa Talvez, página do YouTube. por exemplo, no YouTube, não é uma ambelonga. Eu não sei se alguém que não seja vegetariano, não é? Nomeadamente vegan, que queira, por exemplo, caçar um gambuzino e assar um gambuzino com batatinhas e os legumes. Portanto, uma ambelonga não sei exatamente o que é. Ora, para preparar uma tarte de ambelongas, dizia o Edward Leary, pese 4 libras ou 4 libras e meia de ambelongas frescas e coloque-as num pequeno tacho de barro. Cubra-as com água e ponha-as a ferver durante 8 horas consecutivas, após o que deverá juntar 2 pintas de leite do dia, mantendo a fervura durante 4 horas ou mais. Quando verificar que as ambelongas estão macias, retire-as e coloque-as numa frigideira grande, tendo cuidado de previamente as sacudir bem. Que delícia! Estou a salivar fortemente. E não sabes o que são ambulongas. Raspa um pouco de noz moscada sobre a sua superfície e cubra-as cuidadosamente com pão ralado, caril em pó e pimenta de cayenne em quantidade suficiente. Isso é para ficar bem temperado. Não, e este caril em pó e a pimenta de cayenne provavelmente irão dar-lhe algum sabor afumado. Sim. Leve a frigideira para a sala ao lado Oi. e coloque-a no chão. Traga de volta e deixe ferver em fogo brando durante 3/4 de hora. Agite fortemente a frigideira, logo todas as ambelongas tenham adquirido uma cor púrpura pálida. Isso é da pimenta caiana e do caril. É verdade, é verdade, é verdade. Em seguida, tendo... Em seguida, Cláudia, por favor, não estejas tão perturbada com esta receita. Eu queria saber o que era uma ambulonga. Eu já te vou dizer o que é uma ambelonga. Em seguida, tendo preparado a massa, introduza tudo com cuidado, acrescentando simultaneamente um pombo pequeno, 2 fatias de carne de vaca, 4 couves-flores e uma quantidade qualquer de ostras. Espere pacientemente até a crosta começar a crescer e vá deitando de tempos a tempos uma pitada de sal. Sirva. O resultado final, estas ambelongas bem cozinhadas, numa travessa limpa e atire tudo pela janela fora o mais rapidamente possível. Eu já me dava a rir a saber. Eu agora estava a achar estranho. Eu misturar ostras com carne de vaca. Ai, meu Deus. Isso é explosivo. E agora vou ler a mesa e a cadeira. Sim? Deve ser uma coisa mais decente. É uma coisa mais decente. Como é que se chamava? Disse as ambelongas. Disse a mesa à cadeira. Não sabes de que maneira o calor me faz sofrer e das frieiras padecer. E se fôssemos passear, poderíamos conversar, apanhar ar, companheira. Disse a mesa à cadeira. Disse a cadeira à mesa. Impossível. Sabes de certeza que estás para aí a falar. Mas não podemos andar. Disse a mesa a suspirar. Não faz mal experimentar, com pernas iguais às tuas, porque não andar em duas. Na maior tranquilidade, caminharam para a cidade alegres, a manquejar e sempre a voltear. E as pessoas exclamavam quando elas se aproximavam: uma mesa e uma cadeira passeiam à nossa beira. Numa rua em cotovelo, a caminho de um castelo, perdidas ali andaram. Todo o dia cirandaram, até que a peso de ouro um rato, um pato e um besouro foram pagos para as salvar e rumo a casa as levar. Disse a mesa à cadeira: minha querida companheira, foi um passeio muito bom.
comamos agora o feijão com bacon. Depois de um jantar pacato, besouro, pato e mais rato dançaram de pernas para o ar até se irem deitar. Como vês, este é um poema nitidamente para a miudagem. Sem dúvida. Há mais, há muitos mais. Ele deliciava a criançada com... Esses desenhos eram feitos por ele? E os desenhos eram todos feitos por ele. Todos feitos por ele. E nós, um dia destes, vamos pegar, provavelmente, em alguns dos poemas do Edward Leary e vamos lê-los às crianças, à tua filha, por exemplo, e aos seus amiguinhos, não é? Sem dúvida, eles vão Porque adorar. eles vão adorar. Há aqui um poema maravilhoso que eu vou ler a seguir, mas vou intercalar com... Olha, com eu o vou teu. continuar com os poemas de amor. Então vou ler Blues da Morte de Amor, de Vasco Graça Moura. Já ninguém morre de amor. Eu uma vez andei lá perto, estive mesmo quase. Era um tempo de humores bem sacudidos, depressões sincopadas, bem graves, minha querida. Mas afinal não morri, como se vê. Ah, não! Passava o tempo a ouvir Deus e música de jazz. Emagreci bastante, mas safei-me à justa, oh yes! Ah, sim, pela noite dentro, minha querida. A gente sopra e não atina. Há um aperto no coração, uma tensão no clarinete. E tão desgraçado que senti, mas realmente eu nunca tive jeito. Ah não, eu nunca tive queda para kamikaze. É tudo uma questão de swing, minha querida. Saber sair a tempo, saber sair, é claro, mas saber. E eu não me arrependi, minha querida. Ah não. Ah sim. Há ritmos na rua que vêm de casa em casa ao acender das luzes. Uma aqui, outra ali. Mas pode ser que o vendaval, um qualquer dia, venha no lusco-fusco da canção parar à minha casa. O que eu nunca pedi, ah, não. Manda calar a gente, minha querida. Toda a gente do bairro. E então, murmuriei, a ver fugir a escala do clarinete. Morrer ou não morrer? Darling, ah, sim. Vasco Graça Moura. E esse clarinete fez-se ouvir. Essas grandes orquestras de swing surgiram ali nos anos 20, 30 do século XX. Glenn Miller, Benny Goodman e tantos outros, não é? E que ajudaram a curar muitos desgostos de amor. Sim, e ajudaram provavelmente a provocar muitos mais. Muitos mais. Foram ali 2 décadas absolutamente frenéticas, não é? Que antecederam, que se sucederam à Primeira Guerra Mundial e que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Então parecia que o mundo tinha encontrado finalmente a paz, não é? Há uma grande emancipação das mulheres. Sem também. Dúvida. Há grandes progressos tecnológicos e a economia também atinge algum ponto de desenvolvimento interessante, até ao grande crash da Bolsa Nova Iorque em 29. Mas essa música dava um colorido a tudo. Pois dava. Dessas grandes orquestras E sabes o que é mais curioso? É que em Lisboa havia clubes onde se tocava freneticamente, onde se jogava e onde se snifava cocaína, tal como nos Estados Unidos, até às altas horas da manhã. Eram tempos sem tabus, ou pelo menos não sabiam os perigos verdadeiros de toda essa euforia. Alguns desses clubes chegaram ao início do Estado Novo, não é? E foi o Estado Novo que até lhes deu a machadada final, porque achava que era, digamos assim, contrário à prática dos bons costumes. Não é? E da moral. Olha, e que tal este autorretrato do próprio Edward Leary? Até tenho medo.
Ai, que prazer é conhecer o Sr. Lear. As bagatelas que escreveu e publicou têm mau feitio e há quem não o possa ver. Também há gente que com ele simpatizou. O seu espírito é concreto e rigoroso e que tamanho excepcional o do nariz. Possui um rosto mais ou menos horroroso e a barba lembra uma peruca de juiz. Tem 2 ouvidos e 2 olhos, dedos, 10, tomando em conta um e outro polegar. Há muito tempo belas cantorias fez, mas hoje em dia é entre os mudos seu lugar. Fica sentado muitas vezes numa sala bem decorada, onde em livros se tropeça, bebendo copo atrás de copo de marsala, que não lhe sobe, todavia, à cabeça. Padres e leigos têm amigos sempre à espera, sem esquecer nunca o velho Fosse, que é o gato. Seu corpo tem a forma exata de uma esfera, usa um chapéu de rocinântico aparato. Se acaso um branco impermeável utiliza, a criançada corre atrás num alarido, dizendo alto: ele vem para a rua em camisa! É com certeza o velho inglês doido varrido. Em frente ao mar ou nas montanhas, de emoção, é de esperar que o seu pranto se desate. Compra panquecas e pomada em profusão e ao pasteleiro macarrão de chocolate. Consegue ler, mas não falar o espanhol. É-lhe impossível suportar a ginger beer. Antes que acabem os seus dias sob o sol, ai, que prazer é conhecer o Sr. Lear. Adorei. É Tudo delicioso. isto é uma autocaricatura notável, porque ele era gordo, rechonchudo, era um balão, tinha um nariz enorme, tinha uma barba enorme, hirsuta. O gato era o Fosse, que morreu com 17 anos, foi em 1880, salvo erro e tal, e o Lear durou muito pouco. Depois da morte do gato, ele tinha Uma ligação uma forte. ligação fortíssima à irmã, a Ana, e ao seu gato Fosse. E para ele estas 2 perdas foram, enfim, a machadada final na sua existência. Mas gostaste? Adorei, fiquei fascinada. Muito bem. Olha, eu vou ler Maria do Rosário Pedreira. Essa antologia é muito interessante porque abrange, de facto, Várias épocas. várias épocas e muitas autoras. Muitas, tem aqui muitas mulheres. Eu, por acaso, tenho escolhido alguns homens, mas tem aqui algumas mulheres que marquei e que têm poemas lindíssimos também. Lembrava-se dele e, por amor, ainda que pensasse em serpente, diria apenas arabesco e esconderia na saia a mordedura quente, a ferida, a marca de todos os enganos. Faria quase tudo por amor. Daria o sono e o sangue, a casa e a alegria, e guardaria calados os fantasmas do medo, que são os donos das maiores verdades. Já de outra vez mentira, e por amor, haveria de sentar-se à mesa dele e negar que o amava, porque amá-lo era um engano ainda maior do que mentir-lhe, e por amor, punha-se a desenhar o tempo como uma linha tonta, sempre a cair da folha, a prolongar o desencontro, e fazia estrelas, ainda que pensasse em cruzes, arabescos, ainda que só se lembrasse de serpentes. Lindíssimo. Maria do Rosário Pedreira, uma poeta muito importante, com uma obra já longa e de uma enorme consistência. Sabes que eu fiquei mergulhada no poema. Grande amiga da Ana Luísa Amaral, que havemos de trazer também aqui. Sim, sim. E sabes que está aqui marcado a Ana Luísa Amaral. É fundamental lê-la. Eu gostaria de
regressar, porque já li um poema dele há uns tempos atrás, ao António José Forte. Eu falei-te nele porque ele trabalhou nas célebres bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, aquelas carrinhas Citroën, lindíssimas, aqueles furgões da Citroën. E eu vou ler este poema que ele subdedicou, por assim dizer, porque não é uma dedicatória muito visível e muito ao Daniel Cohn-Bendit, que foi um dos nomes importantíssimos de maio de 68 em Paris, não é? Das barricadas. E chama-se exatamente um poema. Deves ter razão. E certamente a história não demorará a pôr-te os cornos. Um corno vermelho e outro corno negro. Grande e delirante cornudo. Meninotauro bufando e investindo à altura do sexo. Sopla a razão ardente dos teus cornos. Pisaste bem o rabo de Deus. Mordeste bem o pescoço do diálogo. Enfiaste admiravelmente bem, primeiro um corno, depois o outro, no cu para o ar da política, que era o que ela estava a pedir. Como detonador e mais nada, já sabes, porque ninguém representa ninguém e a poesia deve ser feita por todos. Dá cá o teu corno vermelho, dá cá o teu corno negro, quero acariciá-los, quero vê-los deitar fumo, fumo negro e vermelho antes do incêndio, onde eles, os teus cornos, arderão definitivamente. Saúda-te surrealisticamente, um homem quase sem esperança de cornos portugueses, ou não sei se compreendes, outros antes de ti, mas da mesma família colérica, já o tinham dito. O sono do materialismo dialético engendra monstros, de onde essa monstruação sagrada, que se farta de sujar lençóis. Fizeste bem em pegá-los pelos cornos e ir estendê-los na Torre Eiffel. Ceux qui tricolèrent prévert vão agora vomitar misère. Viva Dani, corno satã amarrada na porta do amanhã. Cancã, cantáridas nos testículos operários. Panfleto metido nos ovários. Puseste fora as tripas da sociedade capitalista, tiraste a tampa do caldeirão da democracia, mas com o cuidado de uma mão no nariz e a outra eriçada de flores. Tudo isto com a naturalidade da cólera. Tu que inventaste, fazendo o pino sobre a pele esticada do tambor de Paris, o livro das grandes excitações. Pseudónimo dos desejos recalcados, analfabeto abcedar revolucionário que assinaste de corno abaixo assinado pela Revolução. Viva! Lobisomem práveda que trincaste pela primeira vez neste século. O clitóris de Paris e provaste que a linha do horizonte do futuro passa pelo umbigo. E a Freud, Karl Marx, Fourier e Bakunin chamaste um figo. Viva! Quando todos julgavam que desta vez era verdade, o bandulho de Breton principiava a apodrecer. E os martelos da arte da democracia e o mais começavam a pregar sorrateiramente os pregos da última cena da Viúva Alegre. Eis que o bandulho, como um tremor de terra, arreganha os dentes. Tu, Dani, que sempre usaste o barrete frígio como preservativo. Tu que sorriste à dentuça arreganhada e com o teu dedo de bronze escreveste nas paredes frases inventadas. Por exemplo, o poeta devorará o seu poema ou não. O poeta devorará o poema para haver revolução. O poema devorará o poeta para não. Fique entendido que te exalto apenas para que ardas. Para ao menos sentir nas narinas o doce novo cheiro do enxofre que anuncia a aurora boreal e a pólvora no fígado. Cornúpto ímpeto sinal. Neste momento és apenas um pretexto para a navalha de barba fechada, envergonhada que sou, se abrir razoavelmente agressiva e talvez nunca mais se fechar. Vamos lá ver, porque eu debaixo da gabardine, esta película literária própria para cumprimentar e receber cumprimentos, eu estou de facto na pele e no osso.
relativamente no tutano da esperança, apenas a carne mínima para as noites na cama, esse cordão umbilical que me prende à revolta e me exalta no amor. Porque sei também, há quem espera a visita da liberdade, há quem não espera a visita da liberdade, há quem ponha a liberdade fora de casa, três espécies de gente que há de ser julgada pela própria liberdade, todos pavões das artes e das letras arganados do jornalismo, tartarugas da política, todos de escadote às costas, para falar de cima pelo funil do diálogo, ir de automóvel urinar ao litoral para ver o pôr do sol, todos os que usam o sexo como gravata e amam de gravata no sexo, todos definitivamente avestruzes. Não entro neste tango à meia-luz para não ver o sangue. Sou pela patada no sobrado, pela cornada no teto, sou pelo salto da pantera e o ódio e o amor raiados de vermelho. Sou pela mão no martelo e o martelo contra o espelho. Sou por ti, pelo teu olho selvagem, pelo teu escardismo de berro e de chavelho. Já o disse uma vez. Pelo meu relógio, são horas de matar, de chamar o amor para a mesa dos sanguinários. Estão nas tintas para a pesca à linha das ideias, para a fila de chapéus alentejanos em coro desafiando e desafinando a esperança. Sou, talvez, um violento, um homem com labaredas à roda da cintura e a língua de fora, apesar de ranger os dentes. Dani, anti-suicidado. Sei muito bem que também te chamas Rudy e Vietnã e Che Guevara e outros nomes mais e um só nome, proletariado. Estou farto de fazer tricô com as próprias tripas, de beber e de escrever nos intervalos, ter por destino formar cigarros para divertir os pulmões até que deles saiam serpentinas e pronto. Não é isto que quero. Dani possesso, anel vermelho e negro, fogo no abscesso, peixe dadá na corrente quente surrealista, até à vista. António José Forte, de Uma Faca nos Dentes, um dos surrealistas do Café Gelo em Lisboa. Ana Luísa Amaral. Um céu e nada mais. Um céu e nada mais. Que só um temos, como neste sistema, só um sol. Mas luzes a fingir dependuradas em abóbada azul como de teto. E o seu número tal, que deslumbrados eram os teus olhos se te as mostrasse, amor. Tão de ribalta azul como de circo. E dança então comigo no trapézio, poema em alto risco e um levíssimo toque de mistério. Pega nas lantejoulas a fingir de sóis mal descobertos e lança agora a âncora maior sobre o meu coração. Que não te assuste o som desse trovão que ainda agora ouviste. Era de Deus a sua voz, ou mito, era de um anjo por demais caído. Mas de verdade, natural fenómeno a invadir-te as veias e o cérebro tão frágil como o álcool, tão depotente e liso como o álcool, implodindo do céu e das estrelas, imensas, a fingir, e penduradas sobre a abóbada azul. Se te mostrasse, amor, a cor do pesadelo que por aqui passou agora mesmo, um céu e nada mais, que nada temos que não seja esta angústia de mortais e a maldição da rima já agora a invadir poema em alto risco. E a dança no trapézio proibido, sem rede, Deus ou lei, nem música de dança, nem sequer inocência de criança, amor, nem inocência, um céu e nada mais. E agora, de Isabel de Sá, Realidade. Por causa de um livro vieste ao meu encontro. Era verão, não sabias de nada, nem isso interessava. Palavras amavam-se fora de ti no atropelo das emoções. Lá chegaria a primeira vez, o encontro apressado num lugar público, desfeito o erro ao toque da pele, não sei se havia medo. A paixão cria-me no lugar exato do teu coração. Palavras enrolam-se na sombra da vida,
a dor do sentimento, atingido o espírito, o tempo da infância, a realidade. Em ti, a solidão que o prazer não mata. Quero a beleza dos versos revelada. Alguns anos passaram sobre a nossa história que não acabou. A tarde envelhece e escrevo isto sem saber porquê. Repara como tu, inteligentemente, primeiro com a Ana Luísa Amaral, e depois com a Isabel de Sá, conseguiste amaciar-me, não é? E eu que estava aqui Em polvorosa. em polvorosa com este poema, que é um poema intenso E frenético. E apaixonante. e apaixonante, do António José Forte, e então conseguiste... E agora vou-te amaciar. lançar um desafio. Eu ia lançar-te um desafio. Então lança-me. Tu primeiro. Ia pegar nas folhas. Batuteiro! É que tu fizeste-me uma grande surpresa hoje. Eu sou assim. Tenho esse Porque efeito, às tu vezes. sabes o quanto eu adoro ler a meias contigo, não é? E sabes que houve Já que não pedidos? temos aqui uma mesa de ping-pong para podermos jogar. E sabes que houve pedidos para lermos poemas a meias? Claro que não foi no YouTube, porque as pessoas que veem o nosso programa são tímidas e não escrevem. Não escrevem nada. Mas têm que Não escrever, escrevem nada, senão nós ficamos não muito subscrevem, tristes. não dizem nada, rigorosamente nada. Nós ficamos muito tristes, mas houve pedidos para lermos poemas a meias outra vez. A sério. A sério, uma grande amiga minha que pediu, que disse que gosta muito de nos ouvir, os Como é que dois. se chama essa tua amiga? É Paula. A Paula que vê todos os nossos programas e ouve os restantes programas da Rádio Transforma e gosta bastante. Ela sim. é fã incondicional da Rádio Transforma. Bom. Eu também. Mas fizeste-me então esta surpresa. Trouxeste as 3 conversas da Fonte com o Luar, do José de Almada Negreiros. E eu só te pergunto se queres que eu seja a Fonte, se queres que eu seja o Luar. Olha, vamos pedir ao nosso querido amigo Kim, ia dizer Tim, ao nosso Almeida? querido amigo Joaquim Almeida, para ele escolher. Joaquim Almeida, nosso querido amigo que pacientemente nos ouve, e mais do que isso, escolhe quem é que vai ser a Fonte e quem vai ser o Luar. A fonte é o Zé Carlos. Eu sou a Fonte. Eu sou o Luar. Então, Cláudia, há tanto tempo que nos juntamos todas as noites para conversar. Tudo passou e há para passar outra vez tudo sem repisar. Tudo que passa tem seu instante. Só nesse instante é que passou. Ficam saudades dentro do peito, mas o instante esse passou. Tudo que passa tem o seu instante. E as saudades é o que fica do que passou. Mas as saudades não passam nunca, nem deixam ver o que vai passar. Não. Não, 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 não. As saudades ajudam sempre a ver melhor o que vai passar. Há tanto tempo que te conheço. Vou perguntar se dás licença, o que não sei. Não perguntei por ter vergonha de perguntar. Não me entonteças. Deixa-me estar a ver passar tudo o que passa. Confessa ao Fonte que tu não olhas só o que passa. Tu também pensas no que passou. O que tu dizes é verdade. Pois o que passa e o que passou é sempre o mesmo. Sempre a passar. Mas se é assim, responde ao Fonte. Por que é que esperas no cá de vir? Eu nada espero. E as saudades também não tenho. Eu estou atenta a ver passar tudo o que passa. Eu estou aqui no meu lugar, sempre a correr para quem passar. Tu é que pensas, pobre tontinho, querido Luar, que eu adivinho outro lugar melhor do que este para me mudar. Tu és tão clara no teu falar
que eu ia já acreditar. Eu sou assim. Ninguém me entende, nem tu sequer, que me conheces há tanto tempo. Sempre julgaste que eu estava à espera de qualquer coisa para me mudar. Eu sou assim. Ninguém me entende. Não sei mudar. Tu és tão clara no teu falar que eu ia já acreditar. Tanta frescura no teu olhar, a tua voz, a quem não sabe, não deixa dúvida, é de encantar. Eu sou assim. Ninguém me entende. Não sei mudar. Nasceste lá no meio da rocha. De lá vieste para te dar aos que passassem pelo caminho. No meio da rocha ninguém lá passa. Não há lugar para onde passar. Se nada esperas, porque vieste do meio da rocha, onde nasceste. Eu sou assim. Ninguém me entende. Não sei mudar. Chamam-me Fonte. Eu acho bem. É o meu nome. Quero-lhe bem. Se não me entendem, que hei de fazer? Eu sou a fonte. Estou a correr. Bem dizes, fonte, que é bom durar, mas tu, ó fonte, estás a chorar. Tu sabes, fonte, que a chorar ninguém no mundo pode durar. Tanta alegria que tu trouxeste, tanta alegria que tens para dar, porque ao fonte estás a chorar. Tão bons conselhos que sabes dar, porque ao fonte estás a chorar. Se sabes tanto, tanto que sabes, porque ao fonte estás a chorar. Tu dizes, fonte, que é bom durar e é de esperar que prémio tenha saber durar. Bem sabes, fonte, que a chorar ninguém no mundo pode durar. Eu sou assim. Ninguém me entende. Não sei mudar. Ouve, luar, é tua sina. Tu hás de amar. E quando for, vem escutar, se isto é chorar, hás de escutar, não é chorar. José de Almada, Negreiros. Cláudia de Negreiros Novais, isto não se faz. Quem fez foi o nosso querido amigo Joaquim de Almeida, que ele é que te pôs. Esta fonte.